Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao quarto e último webinar do ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação. Eu sou a Beatriz Faria e eu vou ser responsável por conduzir esse webinar. O evento ele conta com tradução simultânea e para acessar o idioma desejado, basta selecionar a opção Interpretation na barra inferior da sua tela. O ciclo de webinars é uma realização da Embaixada do Reino Unido no Brasil e tem como objetivo fomentar a troca de experiências e um diálogo construtivo entre o Reino Unido e o Brasil na agenda de compras públicas de inovação, estimulando oportunidades e parcerias que ajudem ambos os países a impulsionar a inovação e a garantir maior efetividade das políticas públicas para a sociedade. Gostaríamos de agradecer ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e à Connected Place Catapult, nossos parceiros, e a todos os nossos apoiadores que participaram da organização desse evento. O quarto webinar do ciclo, intitulado Compras Públicas para Inovação, Desafios e Oportunidades para as Questões Legais e Comportamentais, conta com a participação de um painel de especialistas que discutirá iniciativas de apoio a mudanças comportamentais para um avanço da inovação no setor público, considerando as estruturas legais existentes. Iniciaremos agora as apresentações do webinar. Vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo vão poder fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Os palestrantes vão responder na medida do possível durante o debate. Lembrando que a gente vai ter um espaço dedicado para as perguntas e respostas no final de todas as apresentações. Nesse momento, eu convido a senhora Cindy Parker, diretora de Ciência e Inovação para a América Latina da Embaixada Britânica no Brasil, para as palavras de abertura. Obrigada, Beatriz, e bom dia a todos. Hoje completamos o nosso ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação. Eu gostaria de usar meu tempo para fazer 3 pontos. Primeiro, um pouco de reflexão sobre o ciclo de diálogos até agora. Segunda, alguns agradecimentos. E vou mudar para o inglês para um ponto final sobre o webinar de hoje, particularmente. Então, durante os webinars, temos construído um rico debate sobre essa importante ferramenta para impulsionar as economias produtivas e permitir que os governos forneçam os melhores serviços possíveis aos seus cidadãos. Como os desafios que todos os governos têm enfrentado com o Covid-19, a centralidade do tema torna-se uma realidade, com iniciativas de compras de inovação sendo adotadas com urgência para soluções mais dinâmicas. Além das diversas discussões e de todos os temas abordados, tivemos o prazer de lançar o relatório Compras Públicas de Inovação, Experiências do Reino Unido, produzido em parceria com a Connected Places Catapult, que é uma referência em inovação entre governo, academia e indústria no Reino Unido. A iniciativa também foi palco para o lançamento do Hubitech, plataforma lançada pela ABDI, que reúne informações sobre encomendas tecnológicas e conteúdos relacionados a esse campo. Esse ciclo de webinars foi o resultado de esforços conjuntos entre parceiros do Reino Unido e do Brasil. E neste quarto e último webinar da série, agradecemos novamente aos nossos parceiros que tornaram possível essa troca de experiências, de boas práticas e conhecimento entre os nossos países. Desta forma, agradeço o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação pela parceria nessa edição e a presença do secretário Marcelo Meirelles em trazer a visão governamental, que é extremamente central para o entendimento do tema. Agradeço também à equipe da Connected Places Catapult por todo o apoio em trazer a participação e a experiência britânica em todos os webinars.
além de compartilhar de suas compreensões acerca da inovação de forma tão objetiva e relevante. E, por fim, meus agradecimentos à BDI, que tem trabalhado conjuntamente para apoiar o avanço dos debates sobre compras públicas de inovação no Brasil. E vou mudar para o inglês para meu último ponto, só para falar um pouco mais pessoalmente e provavelmente fluentemente. Vou deixar um momento para os que precisam trocar os settings de tradução. So just to switch to English, I'm really pleased that this final webinar of the series is looking at this issue around challenges of legal and behavioural issues. I remember when we first started talking about this cycle of webinars with Victor from MCTI, who'll be talking a bit later, and we really quickly saw this, very these large areas of similarity between the UK and Brazil, with both countries really, striving to get the maximum benefit from innovation in public procurement, both countries having systems and processes and structures to allow this to happen, both at a federal and local level. But also in both countries, there's this challenge of really maximizing this potential, of encouraging people to use those structures that were available to them. And it just sort of strikes me that, these behavioral issues and that sort of why people do things and how is absolutely central to this. I flew back from the UK yesterday and just watching on the news these dynamics between politicians and scientists and the public about how we interpret and respond to sort of data and news about COVID. I see similarities here. As governments, we can put structures in place. We have fantastic companies, that can provide services, but how do we maximize that by how people respond to those opportunities? We've got some fantastic speakers today. I can't wait to hear what they're going to say and to hear the discussion afterwards. Please do get involved, because I think if we can crack this, this final point about how we empower and enable people and organizations to take advantage of innovation in our public procurement, we really have potential to deliver new services in innovative ways that are going to change, and improve the lives of many people. So thank you everyone for joining us, and bom evento para todos. Thank you. Obrigada, senhora Cindy, pela apresentação. Eu passo a palavra agora ao senhor Marcelo Gomes Meirelles, secretário de Estruturas de Financiamento e Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia a todos. Num caminho contrário ao da Cindy, farei primeiro uma saudação aqui em inglês às pessoas que estão nos acompanhando, depois eu retorno ao português. Good morning, everyone. First of all, I greet all participants of the webinar. It's a pleasure to be here today to talk about this important form of finance for innovations, the public procurement. I apologize. From now on, I will speak in Portuguese because of people who follow us in internet. Mais uma vez, eu gostaria de dizer da satisfação para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e para a nossa secretaria, de podermos estar aqui para conversar sobre alternativas do financiamento para a inovação. Desde que nós assumimos aqui no Ministério, uma das encomendas do ministro Marcos Pontes para a nossa secretaria foi trabalhar no sentido de buscar alternativas ou formas de financiamento para desenvolvermos ciência, tecnologia e inovação para além da forma tradicional de utilização do orçamento público. Dessa forma, nós estruturamos a secretaria trabalhando em dois pilares. Por um lado, estruturando projetos com todas as ferramentas, com todas as estruturas necessárias para que a gente tenha condição, para que nós tenhamos condição de tratar todas as iniciativas, todas as pesquisas, todas as formas de conhecimento
com todos os elementos necessários. A partir do momento em que nós trabalhamos com os projetos, na outra ponta, nós vamos buscar alternativas de financiamento que envolvam outras formas de pagar a conta de uma maneira muito direta. Portanto, nós trabalhamos com a estruturação de vários mecanismos previstos na nossa lei de inovação. Nós estamos trabalhando e tivemos agora, na semana passada, o lançamento, a edição do decreto que regulamenta a Política Nacional de Inovação. Estamos com a chamada pública, a consulta pública para tratar da Estratégia Nacional de Inovação. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando com vários instrumentos. Então, estruturamos fundos de endowment, que também foi uma novidade do último ano. Estamos trabalhando com fundos de investimento de propósito específicos, os FIPs. Estamos fazendo relações com outros ministérios para acesso a outras fontes de financiamento. E estamos estruturando também as encomendas tecnológicas como uma forma de, efetivamente, termos formas de contrato que possam assumir riscos, trabalhar com estruturas de remuneração alternativas. Nós temos um grande desafio pela frente e o Vitor, colega que trabalha aqui na nossa secretaria no Ministério, vai poder ter tempo para detalhar mais esses desafios. Mas, sobretudo, quando nós olhamos para o modelo desenvolvido no Reino Unido, nós temos muito a aprender, muito a trocar de experiências, mas também nós precisamos entender as diferentes realidades. Eu comentava com alguns colegas, eu tive a oportunidade, fiz o meu mestrado e parte dos créditos para o doutorado em parceria público-privada. E o modelo de parceria público-privada, obviamente, mais desenvolvido, mais estruturado, é o modelo do Reino Unido. Acontece que, quando nós trazemos esse modelo para o Brasil, a estrutura legal é completamente diferente. Na minha pesquisa para o doutorado, eu falava justamente em comparação dos dois modelos, e nós chegávamos, por exemplo, a uma das conclusões de que o PFI, em inglês, ele é impossível de nós aplicarmos aqui no Brasil. A mesma coisa nós temos como desafio diante das compras públicas, sobretudo como um mecanismo de desenvolvimento para a inovação. Efetivamente, nós estamos diante de um desafio de decidirmos, como nação, como Estado, qual o caminho que nós queremos seguir. Não é possível nós continuarmos fazendo inovação com a estrutura legal que nós temos até hoje. E se nós não entendermos essa nova realidade, se nós não entendermos a necessidade de ajustar o nosso arcabouço legal, as nossas previsões legais, a maneira de tratar a inovação, ajustar mecanismos de assunção de risco, mecanismos de trabalhar com remuneração variável e de assumirmos que encomenda tecnológica, por exemplo, pode trazer possibilidade de não ter entrega da maneira como imaginamos. Portanto, tudo isso precisa estar no dia a dia daqueles que trabalham com inovação. Teremos uma oportunidade de trocar experiências, de ouvir os diferentes pontos de vista, mas eu tenho certeza que, ao final desse webinar, nós teremos crescido em nossos conhecimentos e, sobretudo, entender que nós podemos compartilhar experiências, compartilhar desafios e ao final, termos uma realidade melhor para a inovação no país. Agradeço muito essa oportunidade, estaremos aqui à disposição para as interações que puderem e forem necessárias, hoje ou depois do webinar. Um abraço e uma boa experiência a todos nós. Obrigada, senhor Marcelo, pela apresentação. Eu convido o senhor Vitor Rafael Rezende Celestino, coordenador-geral de estruturação financeira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para fazer sua apresentação. Olá, bom dia a todos e a todas.
Como a Beatriz já me apresentou, eu sou o professor Vitor Rafael Celestino, coordenador-geral de estruturação financeira no Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para podermos bater um papo, então, sobre o tema de hoje. Bom, de certa forma, a mudança cultural, né, e desafio, que apesar de ter mais de 30 anos de existência, ainda existe uma certa dúvida, né, de qual é o papel do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E é um papel central e essencial que, com a liderança do nosso ministro, o astronauta Marcos Pontes, ele tem buscado fazer essa aproximação com o público, porque, de certa maneira, uma mudança cultural de um país também é enxergar a ciência, tecnologia e inovações de uma maneira diferenciada. Nós temos aqui várias missões de extrema relevância, tanto nas políticas nacionais como setoriais, por exemplo, a espacial e a nuclear, mas o MCTI tem um papel primordial nessa articulação como órgão central para todas as iniciativas, né, e as políticas, como já foi mencionado pelo nosso secretário, em relação à ciência, tecnologia e inovação. Nesse sentido, recentemente, né, 11 de setembro, com o novo decreto 10463, foi criada, então, a nossa Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos. A Secretaria tem 2 departamentos, o Departamento de Estruturas de Projeto em Ciência, Tecnologia e Inovação, que recentemente inaugurou a rede de escritório de projetos, de forma que toda a nossa rede de Ciência, Tecnologia e Inovações possa estar amparada e estruturada com as melhores metodologias para a gestão dos projetos. E o nosso departamento, onde eu estou diretamente envolvido, que é o Departamento de Estruturas para a Viabilização Financeira de Projetos, né? A nossa secretaria, ela tem, então, esse papel de buscar o aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento das políticas de CTI. Aportar metodologias, tanto para a avaliação das políticas como para a gestão de projetos, instrumentos de captação de recursos não orçamentários, né? Como foi falado na abertura pela Cindy, depois pelo secretário Marcelo, o desafio que nós estamos vivenciando de mudança cultural é como viver num ambiente, pós-Covid também, com certeza, com um grande aperto fiscal. Ou seja, a ciência, tecnologia e inovação precisa mudar, precisa se reinventar para buscar alternativas de financiamento. E, por último, nós promovemos, então, essas parcerias, como esse evento, e somos muito gratos à Embaixada do Reino Unido e os demais parceiros envolvidos, para buscar essa mudança cultural, essa mudança, obviamente, com uma segurança jurídica apropriada, para estruturar financiamento para ciência, tecnologia e inovação. A realidade, ela, no mundo todo, no Reino Unido certamente é semelhante, o governo é o maior comprador na economia. No nosso marco de inovação, na Lei 10.973, nós temos incluído no artigo 19 o poder de compra do Estado como um dos instrumentos do marco de inovação. Ele cria demanda, orientada à missão e desenvolve mercados inovadores. No entanto, como já é observado nos últimos anos, isso não é um privilégio do nosso país, as compras públicas, esses dados são baseados no portal da Transparência e no Banco Central, diferentemente daquela ideia, né, que ele poderia superar 10% do PIB ou até chegar em alguns países a 17%, 20% do PIB, como são os relatórios internacionais, se olharmos somente para o governo federal e as contratações do governo federal, esses valores têm decaído. E, obviamente, que as compras para inovação são uma pequena parcela desse total. Então, do lado orçamentário, a realidade é que se terá que fazer cada vez mais com menos, né?
Então, alternativas para isso. Uma alternativa que o governo brasileiro tem buscado, o Ministério da Ciência e Tecnologia acompanha, né, os trabalhos nessa área, são os acordos, em particular o acordo sobre compras governamentais. Já é um tratado plurilateral, com 48 países membros. Hoje nós somos um país observador e estamos buscando adentrar esse acordo. Obviamente que ele traz uma percepção positiva e tem um mercado maior que o próprio PIB brasileiro. O PIB brasileiro é pouco mais de 7 trilhões de reais, nós estamos falando aqui no mercado de 1,7 trilhões de dólares. Nessa visão da CEFIP, né, da nossa Secretaria de Estruturas e de Financiamento e Projetos, nós temos olhado, como o secretário Marcelo Meirelles já colocou, para uma série de possibilidades de iniciativas dessa busca de recursos não orçamentários. Em particular, hoje, eu vou focar no instrumento da encomenda tecnológica, que é uma parcela desse uso do poder de compra do Estado. Se nós temos que comprar com menos, temos que comprar muito melhor. E a encomenda tecnológica vem justamente ao encontro dessa necessidade para as compras públicas para inovação. Ela tem um amparo na Lei 8666, no próprio marco de inovação, e é um tipo especial de compra pública, que objetiva buscar, então, uma solução por meio do desenvolvimento tecnológico. Nesse caso, ela envolve um risco tecnológico, é um resultado incerto e uma possibilidade de insucesso. Isso é uma novidade que já existe na lei desde 2016 e foi regulamentada em fevereiro de 2018, que tem sido usada de uma maneira, digamos assim, incipiente, mas já significativa, mas, em particular, dentro desse marco encomenda tecnológica, existem vários desafios do ponto de vista comportamental e jurídico. O primeiro deles é como justificar que a solução, de fato, não existe, né? Como lidar com o risco tecnológico, fazer a gestão do insucesso, de aceitar o insucesso na contratação. Estimar o custo da contratação, né? Elaborar instrumento jurídico, contrato adequado, instruir processalmente todo esse processo. Como controlar? Mas, em particular, eu gostaria de trazer, que, na nossa opinião, são 2 pontos fortes de desafios, especialmente comportamentais, que é a forma de remuneração do contrato e a contratação em escala da série. Em relação ao contrato com reembolso de custos, ele foi incluído na lei desde 2016 e regulamentado amplamente, né, pelo Decreto 9283. Nesse caso, quando os custos do projeto não forem plenamente conhecidos a priori, é possível que o governo contrate com reembolso de custos, desde que seja estabelecido, obviamente, um teto orçamentário. E desde que esse contrato só arque com os custos diretamente relacionados com a encomenda tecnológica. Nesse caso, nós temos 3 formas de contratação com reembolso de custos. Uma que seria sem remuneração adicional, somente o custo. Muito poucas empresas, setor privado, estaria disposto a entrar numa contratação desse tipo, porque é o custo de oportunidade do capital, né? Não basta eu receber o meu custo, eu quero receber também a remuneração do meu capital que está sendo comprometido nessa iniciativa. Mas, para entidades sem fins lucrativos, e em alguns casos onde haja benefícios indiretos, como a propriedade intelectual ou a transferência de tecnologia, também o setor privado pode ser mobilizado. Com remuneração variável de incentivo, eu preciso atrelar metas de desempenho ao incentivo. Então, é o custo mais incentivo. Isso é muito comum, tem sido usado internacionalmente, no lançamento de nanosatélites ou constelações de nanossatélite. Então, eu pago o custo da operação para o satélite entrar no ar. Se ele ficar 1 ano, tem um incentivo no ar. Se ele ficar 2 anos, tem um incentivo adicional. Se ele ficar 10 anos, tem um incentivo adicional. Então, é uma outra forma de contratação. E, por último, a remuneração fixa de incentivo, onde eu tenho a necessidade de remunerar com um valor fixo, né? Eu tenho que pagar ao meu empresário, que vai se disponibilizar a correr o risco junto com o contratante, um valor que compense a mobilização do seu capital, tanto financeiro quanto humano.
então eu tenho uma remuneração de incentivo. Essas três formas, elas não têm hoje uma utilização prévia, né? Nós estamos com vários exemplos, então, desde 2 anos, mais de 2 anos, quase 3, da regulamentação, nós ainda não tivemos uma contratação plena desse tipo de iniciativa. E a história dos países desenvolvidos, do Reino Unido inclusive, demonstra que sem esse tipo de contratação, a compra pública para inovação ela fica restrita, né? Em muitos casos vai ser muito difícil saber qual é o custo. Por outro lado, nós podemos considerar também a compra com previsão de fornecimento em escala, né? Então, nesse caso, a compra com dispensa de licitação da série, né? Eu vou fazer o desenvolvimento, ele tem um risco tecnológico associado, e a lei e a regulamentação ela prevê 2 situações. Uma é feita a encomenda tecnológica, é terminada a encomenda tecnológica, e depois um novo processo com dispensa de licitação para a compra, né? Esse poderia ser o caso de uma vacina para o próprio Covid-19, com uma ressalva que, no caso da encomenda tecnológica, todo o arcabouço jurídico prevê que a tecnologia seja implantada no país, né? Então, é um instrumento que tem sido buscado, inclusive a nível estadual, para essa utilização. Uma outra opção seria incluir no próprio contrato de encomenda tecnológica a dispensa de licitação para a compra da série. E isso, para o empresário que vai mobilizar os seus recursos, faz toda a diferença, né? Então, esses são os 2 paradigmas, ou talvez maiores desafios, que nós gostaríamos de trazer hoje para reflexão. O nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a nossa Secretaria de Estruturas de Financiamento e Inovação, financiamentos e projetos, ela está buscando, então, essa promoção da mudança cultural e da segurança jurídica. Uma primeira iniciativa que nós temos é esse acordo de cooperação técnica com a Agência Espacial Brasileira e com o Tribunal de Contas da União. Daqui a pouco a doutora Carla Mota vai falar um pouco mais a respeito. Mas esse papel central e de importância transformadora que o MCTI tem é justamente em trazer as boas práticas e promover parcerias como esse evento que nós estamos conduzindo hoje. Então, eu gostaria de agradecer e ficamos aí à disposição na continuidade para os debates. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vitor, pela sua apresentação. Eu convido agora o John Hazel, gerente de contas do Small Business Research Initiative, para fazer sua apresentação. So, good afternoon, everyone, and thank you for inviting me to take part in this webinar. It's an honor to be part of this event today. My name is John Hazel, and I work for Innovate UK to support the use of the Small Business Research Initiative, SBRI, across government to share best practice internationally. Apologies that I don't have any webcam functionality today, but if you were wondering, this is what I look like. So I'm going to talk about the UK Small Business Research Initiative, SBRI, and share with you how it can be used as a catalyst to overcome the challenges in behaviour in the procurement of innovation. If you would like to learn more about SBRI, then please visit the links below and also follow me on Twitter. First, I'm going to provide you with an overview of the barriers to procurement of innovation and then discuss the benefits of SBRI in supporting the development of the public sector entrepreneur to overcome these issues and barriers, showing some key results and examples. Today's presentation is based on content from 2 Innovate UK funded RSA studies that I recommend you download after this event. And I'll also be sharing further success stories to build on the SBRI pre-commercial procurement examples highlighted in the Connected Places Catapult report. First, let's start with understanding design thinking. Design thinking is by definition exploratory.
Solutions are developed and tested using iterative, self-fail experiments to gain rapid feedback. The Double Diamond method developed by the Design Council is a widely recognized way to deploy design thinking. As the diagram illustrates, it is a method that helps to uncover a problem by using a collaborative and iterative approach, and then re-engaging in divergent and iterative thinking to arrive at a solution. The process does not commit at the outset to the form of an end solution, but rather it generates ideas that could ultimately become physical or digital products and services. Looking at the entire system from idea to solution, the linear model shown would seem reasonable, but unfortunately it's not reality, as it oversimplifies the journey from design to scaling. In reality, there are many obstacles on the route from innovation to scaling, from culture, behavior, and to legal frameworks. In these complex systems, promising innovation can be rejected. Complex problems require different methods of system analysis. Thinking like a system means taking a holistic view, viewing the problem as made up of a set of interacting components that continuously produce feedback. It also means accepting this situation is dynamic, with the relationships between the elements in the system as important as understanding how the system will behave as its component parts. The starting point to understanding these dynamics is to identify the dimensions of the problem. There are lots of ways to organize problems, and there are many tools that can be used to understand particularly important system dynamics. In the think like a system, act like an entrepreneur model of change, the wider system view must be understood. Acting entrepreneurially isn't just about spotting the best opportunities for change. It is also about maximizing the possibility for an innovation to navigate through these barriers to change and make an impact at scale, being agile, responsive, and taking risks. There are many barriers that face a public sector entrepreneur, as you can see on the right-hand side, from laws and rules to the norms of how things have been done in the past, and also a lot with the fear of reprisal and looking at new technologies. These can be overcome by displaying some of the behaviors on the left, which really look at understanding the entire ecosystem and creating environments where people can be encouraged to use their mind in flexible and risk-taking ways. So we need a place where this public sector entrepreneur can experiment with the think like a system model and learn these new behaviors. The SBRI model can act as a catalyst for this human-centered procurement of innovation, allowing for the development of solutions to public sector challenges in a safe fail environment, with the public sector working together with private innovators to enable the procurement of innovation. The SBRI process achieves this within current legal frameworks by using pre-commercial procurement to fund the development of a new solution through an open competition to a challenge that needs to be solved. This provides access to new ideas, technology, and a supply base that the public sector organisation would not have engaged with otherwise. For businesses, they get to retain the IP, which provides an incentive for them to continue innovating and developing this technology. Collaboration is key, and each party has the opportunity to learn from each other during the process. In summary, the SBRI process is simple. You start with a challenge that needs to be solved, and you provide funding to the innovators at various phases to manage risk, to give solutions that have the best opportunity of success. So, results. So, what has SBRI achieved so far? So far, over £0.8 billion has gone into SBRI competitions. And out of that, we have received at least £1 billion back to the economy. So it's definitely a worthwhile program to stimulate innovation. We find that most of the businesses that apply to SBRIs are SMEs, with over 66% of the awards going to SMEs. And we find those SMEs, get a chance to, increase their average annual sales turnover. They increase job creation, and they also find it easier to gain further funding in the future.
In the UK so far, we have funded over 500 competitions and over 4,000 contracts have been awarded. So it is starting to turn into a very successful program for the UK. Next slide, please. So now I'm going to talk about some examples. Next slide. Okay, so this example here is from a company called ASV. Now, they won a competition from the National Oceanographic Centre that ran a competition to produce a new type of marine vehicle that was autonomous, that could go around the sea for over 30 days to make various measurements and return. And they did this because the solution wasn't available and they wanted to try and reduce their costs rather than putting researchers on a boat and sending them out into the ocean to make those measurements, which as you can imagine, becomes very costly. So this organization, ASV, developed the product that you can see here. So it was funded by the National Oceanographic Centre using SBRI pre-commercial procurement. And they developed this novel solution, which has a diesel generator. It also has multiple energy harvesting using wind power and solar power. Truly innovative design. And not only did the National Oceanographic Centre buy this product after it was developed, but the company also went on to expand. So they employed more people, they developed more products, and they found new customers worldwide for this type of vessel. And it was even used by the World Wildlife Foundation to do some very important marine-based studies. Next slide, please. Now, in the same competition via the National Oceanographic Centre, one of the other winners was a company called MOST, and they designed the vessel that you can see on the right-hand side here. Apart from it being yellow, these two vehicles, or autonomous vehicles, are very different. As I mentioned in the previous one, it had lots of different energy harvesting and diesel generators. This vessel just uses wave motion to move along the ocean and transport it to where it needs to go. So two very different solutions created from the same competition, which I'm sure you'll agree, is really the idea behind the SBRI process, to try and get that innovation available, getting multiple solutions to the same problem. And again, this company went on to continue to develop their solution, sell it to the National Oceanographic Centre, and also sell it worldwide. And quite recently, they were involved in the Ocean Cleanup Project. Next slide, please. Another example is from Wales. So Welsh Government ran a competition where they were looking at ways to try and help reduce childhood obesity within schools. And one of the companies that won that competition was a company called Bug Farm Foods, and they developed a new insect-based protein which can be used in things like spaghetti bolognese, which reduces saturated fat by over 80%. It's currently being trialled in schools, but it's also having some knock-on effects as well with regards to education, because as the children learn more about insects and sustainability of farming, they can also learn more about the world around them and sustainability. And the company also went on to open a restaurant and a research centre within Wales as well. Next slide, please. If you remember my first slide, which probably seemed a long time ago because of my technical problems, there was a little girl on the front with some bionic hands. These were developed as part of an SBRI competition through SBRI Healthcare that funds competitions on behalf of the NHS, to try and find a better, cheaper alternative to support children with that need these type of devices. So Open Bionics was a startup in Bristol, and they developed these bionic hands, which were a lot cheaper than ones currently available on the market. And they then went on to gain partnerships and further funding. And one of the big partnerships they have now is with Disney. So these limbs are now have their favorite characters on, which obviously helps with people that need these bionic arms. And the NHS managed to get a device that was cheaper, so they could then procure this and provide it to people to children within the NHS. So the company went on to get further funding, and is continuing to do very well. Next slide, please. And then finally, the last example I have is related to COVID. So apart from SBRI looking at procurement of innovation, because of the way it operates, it can also do things rapidly.
And with the issues we're now facing with COVID, we need to respond to government problems fast, and a lot of innovators potentially have those solutions to help us solve those problems. So the ambulance service in Wales ran a competition to look at how they could reduce the cleaning time in an ambulance. This competition was run within 33 days from start to finish. A number of solutions were funded, and those solutions reduce the time it takes to clean an ambulance now by 86%. And the Welsh Ambulance Service are now looking at procuring those products to get it into use. Next slide, please. So thank you for listening to my presentation. Sorry for my technical problems here at this end. Thank you for listening, and obrigado. Obrigada, Sr. John, pela apresentação. Eu convido a senhora Carla Ribeiro da Mota, auditora federal de controle externo do ISC, Laboratório de Inovação do TCU, Colab-I, para fazer sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Carla, como já foi apresentada. Sou auditora do Tribunal de Contas da União, e aí, depois de muitos anos dedicada à auditoria, eu agora trabalho no Laboratório de Inovação do Tribunal, desde a criação desse laboratório em 2015. Eu vou agora, então, compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vamos lá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Embaixada do Reino Unido pelo convite para participar nesse evento e também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto de contratação de inovação que estamos desenvolvendo. Então, eu vou contar agora para vocês como tem sido essa trajetória. O Colab, que é o Laboratório de Inovação e Coparticipação do TCU, ele tem como objetivo espalhar a inovação na administração pública para benefício da sociedade, e isso está muito aí em consonância com a própria missão do tribunal. Tá? Nesses 2 últimos anos, nós resolvemos focar em um desafio da administração pública que fosse transversal e não somente de um órgão, né? E também sensibilizados pelo comportamento dos gestores públicos, né, de não terem por hábito fazer contratações de inovação, justamente por receio de serem responsabilizados pelos órgãos de controle, caso tais contratações não sejam consideradas regulares, né? Então, eu vejo que nas compras usuais, a administração pública ela precisa definir minuciosamente o que será contratado, né? E aí, já nas contratações de inovação, esse paradigma é quebrado. A administração pública, que conhece o problema, né, a ser enfrentado, ela define bem esse problema, né, qual é esse problema, e apresenta esse problema, então, para o mercado, que se encarregará de propor possíveis soluções, né? Por isso mesmo, nós vemos a importância de incentivar esse tipo de contratação, né, de inovação, porque sabemos muito bem que a administração pública precisa enfrentar diversos desafios, né, muito complexos, né, e que demandam soluções inovadoras e também mais efetivas, né, e inclusive muitas das vezes com menos recursos, né, conforme o Vitor falou, e o mercado pode ajudar muito, né, na busca por tais soluções, fazendo inclusive o uso aí de toda a sua criatividade, né. Mas aí nós nos deparamos com 2 obstáculos, né? Primeiramente, verificamos que os instrumentos de contratar soluções inovadoras já existentes ainda são muito pouco conhecidos e, por isso mesmo, também muito pouco usados, né? Além disso, já que tais contratações não são frequentes, né, ainda não existe jurisprudência robusta capaz de dar segurança aos gestores que queiram fazer esse tipo de contratação pública. Então, diante disso, nós definimos como enunciado do nosso desafio, do nosso projeto, na realidade, o enunciado do desafio do nosso projeto, como podemos contribuir para que a administração pública contrate inovações inovadoras para as necessidades da sociedade, com eficiência e eficácia, considerando a legislação atual, né? No âmbito desse projeto,
Nós não tínhamos a pretensão de apresentar proposta de criação de novos normativos, tá? Nós resolvemos trabalhar com os instrumentos já existentes. No desenvolvimento desse projeto, como na maioria das ações do Laboratório de Inovação, nós utilizamos a abordagem do Design Thinking. E seguindo a orientação dessa abordagem, nós partimos para escutar as pessoas sobre o assunto, né? Então, além de fazermos reuniões com vários atores, nós disparamos também uma pesquisa com gestores públicos e representantes de órgãos de controle e obtivemos 2.560 respostas. Dentre outras conclusões, verificamos que 96,1% dos respondentes concordam que a administração pública precisa buscar soluções inovadoras, né? Confirmando, inclusive, aquela nossa hipótese, né? E aproximadamente 80% acham adequado que os órgãos de controle orientem a administração pública nas contratações de inovação, respaldando também aquela falta de segurança dos gestores públicos que já havíamos percebido anteriormente. Realizamos também um workshop em que estiveram presentes mais de 70 pessoas, entre gestores públicos, representantes de órgãos de controle, startups e sociedade civil. E nesse evento, entre outras atividades, nós pudemos também apontar, né, os participantes puderam apontar as dificuldades, né, para a contratação de inovação pela administração pública, sob a perspectiva de 3 perfis, né? Gestores públicos, mercado e órgãos de controle. Nesse evento, também como forma de responder ao desafio de contribuir para que a administração pública pudesse contratar inovação, foi gerada a solução de aproximar o controle do gestor público ao longo do processo de algumas dessas contratações, né? E para dar, inclusive, mais segurança para gestores. Passamos, então, a buscar um gestor público, né, para prototipar essa solução e que tivesse justamente a intenção de contratar a inovação, de preferência que fosse da administração pública federal, por ser a nossa clientela, e também era necessário que já estivesse pronto para iniciar essa contratação. Nesse momento, encontramos, felizmente, a Agência Espacial Brasileira, né, que estaria, então, querendo contratar o desenvolvimento e a aquisição de 4 protótipos de um sistema de navegação inercial, de um foguete que pretendem lançar em breve, por meio da encomenda tecnológica, né? Esse instrumento é um dos previstos na Lei de Inovação e ainda desconhecido e pouco utilizado, ou seja, se encaixava perfeitamente na nossa proposta, né? Eu agora vou passar rapidamente por algumas das características dessa encomenda tecnológica, porque o Vitor já falou mais detidamente sobre o assunto, né? Primeiramente, é preciso ressaltar que se trata de um instrumento bastante leniente e, por isso mesmo, deve ser usado em casos bem específicos, né, com bastante parcimônia, e ele tem como ponto de partida o problema a ser solucionado, e não o objeto a ser contratado, como nas contratações usuais. É necessário que exista uma falha de mercado, ou seja, que a solução não esteja disponível no mercado abertamente, e que, por conta do risco tecnológico, a solução requer esforço de pesquisa e desenvolvimento. Outra característica é que, tendo em vista o interesse público no desenvolvimento da solução, muitas das vezes o Estado precisa assumir grande parte do risco tecnológico, né, desse desenvolvimento, como é o caso, inclusive, da vacina para combate ao coronavírus, que está sendo exatamente contratada atualmente pelo Ministério da Saúde, e também utilizando esse instrumento de contratação. Bem diferente, então, das contratações usuais também, esse instrumento prevê um diálogo com o mercado em 2 momentos do processo. O primeiro é na manifestação de interesse, né, que é um momento justamente para diminuir a assimetria de informações entre mercado e governo, e também depois no momento da negociação,
em que, inclusive, importantes pontos serão objeto de ajuste, né? Então, tais como o próprio tipo de remuneração, a propriedade intelectual e a possibilidade também da transferência tecnológica. Além disso, há a possibilidade também da administração pública poder contratar mais de um fornecedor, na medida em que possam também ser desenvolvidas soluções adotando-se diferentes rotas tecnológicas, e também a possibilidade da administração pública instituir um comitê de especialista para auxiliá-la em assuntos técnicos durante a contratação. Conforme o Vitor também ressaltou, é um instrumento que abre a possibilidade, inclusive, do insucesso da própria contratação, não da contratação, mas da entrega do produto, né? Mas, com certeza, ao longo do projeto, né, muito conhecimento será gerado e, com certeza, isso será aproveitado para novos passos, né, ou outros passos a posteriori. Então, na implementação da solução, né, do nosso projeto, ou seja, na aproximação aí dos órgãos de controle em relação aos gestores públicos, nós realizamos, primeiramente, 2 edições do curso, né, exatamente sobre encomenda tecnológica, para conhecer melhor as peculiaridades desse instrumento. Estamos também acompanhando a contratação da EB, e, para isso, estamos contando com o apoio de especialistas no assunto, como o André Howen, do IPEA, e o Caio Barbosa, da AGU. Fizemos benchmarkings também junto a outros órgãos que já realizaram encomendas tecnológicas, para saber como foram suas experiências e já também poder colher algumas lições aprendidas deles, né? Realizamos workshops com órgãos de controle, com auditores, então, da área afim do próprio tribunal e também da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, para juntos podermos já identificar riscos, né, desse tipo de contratação e algumas medidas possíveis para mitigá-lo. Realizamos também uma capacitação em negociação, porque nós vimos que realmente é uma importante fase da ETEC, e aí, por isso, seria muito importante que todos estivessem preparados para poder enfrentá-la. E, finalmente, o conhecimento adquirido com tais ações foram consolidados em 5 documentos. Tá? O primeiro deles apresenta a jornada de contratação, trazendo, então, as etapas da ETEC, né? E, para cada uma delas, nós trazemos referências teóricas, a própria legislação que fundamenta, né, cada uma dessas etapas, o passo a passo, né, ou seja, o procedimento todo detalhado, né, dessas etapas e subetapas, os principais riscos mapeados, as boas práticas já identificadas, as orientações também para a atuação do controle e algumas lições aprendidas. O segundo documento é um roteiro para a gestão de riscos da própria ETEC e que serve de apoio aos gestores na elaboração do mapa de risco do processo. O terceiro documento é uma proposta de atuação dos órgãos de controle no exame de uma ETEC, trazendo as especificidades desse instrumento e comparando com as características das contratações usuais. O quarto faz o registro do projeto como um todo, né? Ou seja, trazendo, então, a memória descritiva do projeto. E o quinto, em fase de conclusão, traz orientações para a etapa da negociação da ETEC. Como próximos passos do projeto, temos um curso online, né, que está sendo sobre a ETEC também, que está sendo desenvolvido, né, está em etapa ainda de planejamento. Estamos ainda acompanhando também a ETEC da EB. Os documentos que acabei de citar já estão sendo aplicados em outras iniciativas de contratação por ETEC, exemplo da vacina para combate ao Covid, também numa contratação da Petrobras e possivelmente outra da Marinha.
Estamos colhendo feedbacks e sugestões de aprimoramento desses documentos para poder lançar em breve novas versões deles, e também firmamos uma parceria com o BID para apoiar outras ações também com o mesmo objetivo, de aproximar os órgãos de controle dos gestores públicos, né? Nesse projeto do BID, primeiramente, fizemos um chamamento público para selecionar o projeto que receberia nosso apoio, e, para isso, tal projeto também deverá usar um dos instrumentos de contratação previstos aí no arcabouço legal já em vigor. Foi selecionado, então, um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como desafio o fornecimento de água potável para a população do semiárido e que atualmente é suprido por meio de caminhões-pipa. Por último, trago aqui a vocês, a todos vocês que nos ouvem, para participar da Semana de Inovação, que acontecerá, desta vez, de forma virtual, na semana de 16 a 19 de novembro, e especialmente no dia 17, às 16 horas, o BID estará promovendo um debate sobre os caminhos jurídicos para a contratação de compras públicas. Também, caso, então, vocês tenham interesse, aqui vai o link para os documentos sobre a encomenda tecnológica que apresentei aqui, e eu agradeço, muito obrigada a todos e um ótimo dia a todos. Obrigada. Muito obrigada, senhora Carla, pela apresentação. Eu convido o senhor Alex Whedon, diretor de desenvolvimento de PMES e engajamento acadêmico da Connected Place Catapult, para fazer sua apresentação. Thank you, Beatriz, and thank you everyone else. Good afternoon, or good morning, and thank you for the opportunity to speak to this group today. So, as you heard, my name is Alex Whedon. I'm Director of SME Development and Academic Engagement at Connected Places Catapult. You might be asking why I'm here to talk to you about innovation procurement, but since SMEs in the UK represent 99% of all companies, they contribute a third of our GDP and employ 45% of the workforce. They are a really important part of our audience. But I think more than that, and I think has been recognised in the conversations that have already happened today, in mobility, infrastructure and built environment, which are the sectors that we specifically focus on, they are a really key source of new products, new innovative products and services. As a personal note, I actually trained in intellectual property law, and I was always fascinated by the link between what is effectively a state-granted monopoly and competition law. And clearly, antitrust law is vital in ensuring good competition in the marketplace, which enables us to enjoy cheaper products and services. And interestingly, the roots of UK intellectual property, and patent law in particular, actually find their way back to antitrust legislation in 1624, the Statute of Monopolies. And even then, I think there was a sophisticated understanding, an economic understanding of how a blanket prohibition on monopolies can actually damage the innovation ecosystem. And in fact, the section that permitted time-limited monopolies for new methods of manufacture within that act actually remained in UK patent law until 1977, when we adopted the European Patent Convention language. Sorry, that's a bit boring, I'm afraid, but I always find that really interesting. And actually, procurement practice, in as much as it is designed to prevent de facto monopolies being developed, when they're poorly executed, I think we can all agree that they lead to the same kind of deadweight economic loss by inadvertently excluding those new products and services. So what does that mean from what does that mean from an innovation ecosystem? We've talked about the ecosystem already today, but in the UK, for example, I would say that we have a fairly strong innovation ecosystem.
there is lots of funding and support that is readily available to innovators across the technology readiness scale. So from TRL1, which is the conception of an idea, all the way through to TRL9, which is deep market penetration. You can see that academia is driving early stage research and thought leadership. There is funding from organisations like Innovate UK to help with the product development piece and to drive more or de-risk opportunities in that space for the market. But proportionally speaking, venture capital investment in areas such as transport technology and home technology, which is the areas that we focus on, is relatively low compared to national investment as a whole, and particularly compared to other sectors like fintech and the biomedical field. And I would suggest that this is not actually a cause of the problem, but rather a symptom of the lack of genuine commercial opportunities available to innovators. And that is a reality, I think, of the static and complex supply chains that that are a feature of these sectors and that we have to navigate on a day-to-day basis. And I think a significant cause of that is a lack of dynamism in the procurement practice. So our solution to this at Connected Places Catapult is something that we call the Innovation Factory. Now, this comprises a series of interventions that will help, that help the market understand and express their challenges and their needs, while working with innovators, quite often SMEs, to prepare them for market. And John already mentioned about the safe space for organisations like that to interact. And that's what we do with the Innovation Factory. We create a safe environment for SME innovators to interact with government and incumbent industry partners to help bring those new products and services to market. And within that, a big chunk of our activity is around procurement support, and it's really important. So where appropriate, we will support different aspects of these interactions in the supply chain. So we've already heard about some of these, but for example, we will work with SMEs and find them industry partners or vice versa, so that they can drive bids into SBRI opportunities that we've already heard about from John. We can also support local authorities and public authorities with, and we also run pre-commercial pilots. We have also advocated for, and we also have run in the past, innovation partnership processes, which is a very specific form of innovation procurement, which I'm going to talk about in a bit more detail in a moment. And of course, we can actually help authorities make better use of their existing procurement processes and mechanisms. And why do we do that? Well, we've already heard it broadens your supply base. It provides you access to new solutions that you may not have considered. It can save costs and increase safety. It gives you an opportunity to test products and services, minimize your risk by managing the rollout of those products and services. And it can give you an opportunity to optimize those products and services specifically for the needs of a particular public authority. So as an example, I'm going to use some of the work that we've done at Connected Places Catapult with Network Rail. Network Rail is the UK's rail infrastructure authority, so they look after all the track and all the signalling systems and the like. And what we do, we work with Network Rail to identify what their challenges and needs are, and then we help them find a way, navigate a way to finding the solution. And so, for example, once we've identified those challenges and those needs, we will then do a market check, and if that indicates that solutions already exist, then they can follow the right-hand side of that diagram and follow a standard procurement process. If we can't find anything that seems to be close to the market, then we would take a deeper look for potential solutions that might be either in adjacent markets or possibly are still under development and not yet on the market. And if there is nothing that close to market that would benefit from a more kind of hands-on approach, then maybe a CR&D program or an SBRI type approach might be a good way of priming the market ready for the time that you're ready to purchase that particular product or service. And that would be working with someone like Innovate UK. However, if we do find some
solutions that are close enough to market, or they're already well established in an adjacent market. So, for example, Network Rail might be looking towards the road network, for example, for solutions that might be analogous and might be able to support their challenges. And in doing that, you can then look more focused in a more focused way around pre-commercial procurement, so SBRIs or pilots. And also, we would also suggest looking at something that's relatively new called innovation partnership process. So what is the innovation partnership process, or IPP? Well, this arose out of a perceived need for public authorities to help develop innovative products and services that met their needs, specifically that the open market wasn't being able to deliver, and being able at the end of that process to actually buy the results without having to undertake a separate procurement process. The legislative background to this is actually a European Union public procurement directive, which was implemented in the UK under UK's PCR regulations, public contracting regulations of 2015. So that and the process effectively allows you to undertake a series potentially of R&D stages as part of your selection process, which allows you then to down select to a successful solution. And actually during that process, you can engage between the vendor and the buyer to create those solutions without having to preempt a particular result. So you're not being specific about what you're going to expect out of the back end, because you don't know what you don't know. So this is a bit more of a detailed slide of the steps that we took with the innovation partnership process. And in this particular instance, this was applied to a challenge that Network Rail had around monitoring passengers and their assets, so the trains, through their network, which is around 30,000 kilometers of track, and accounts for something like 2.5 billion journeys a year. So the first step is really ensuring that we're really clear about what the scope of the project is, what the scope of the challenge is, and aligning that with a technology landscape review. So looking at what's in the technology, what is the art of the possible, and therefore also understanding that there are no feasible alternatives in the marketplace. I think Carla mentioned in her example where you have to demonstrate that there are no other viable alternatives, that the solution is truly innovative, and this is the same for innovation partnership process. And that's a key requirement for all for both this and pre-commercial procurements as well. And then we created a challenge-led tender with measurable, objective, focused selection criteria for selecting those initial participants, as well as advertising the contractual terms, which were different for the demonstrator phase as they were for the implementation phase. The development phase, I should say. So managing the innovators then through that development phase and using that development phase as a way of honing the proposed solutions to something that Network Rail were able to use. And you can go through multiple stages to do that. We had a pre-feasibility stage, and then we had a demonstrator phase as part of that development activity. And then finally, you can then down select to your awarded contracts. And of course, you can award more than one contract if you so wish. So what are the benefits? Well, we saw a number of benefits of using IPP, and they're all listed here. But I would highlight that apart from the process benefits of being able to work with a supplier to create bespoke innovative solutions to those challenges, and being able to procure them straight off the back of that development activity, we also saw new suppliers and consortia bidding into that tender who were outside of Network Rail's traditional frameworks and their traditional pools of suppliers. And in fact, of the 26 applications that we had, 23 of them involved SMEs either as individuals or as part of consortia. And two of the three finalists were actually
two of the three finalists, excuse me, were actually SMEs as well. However, I think some of the key findings that have come out from this experience, I would say, really emphasise the importance of techniques that aren't just limited to the innovation partnership process. And I've kind of summarised them in three chunks here, although the last one you could probably split into two. But I would say that one of the key things to look at is using appropriate pre-qualification criteria, or making sure that they're applied appropriately to ensure that you're not inadvertently excluding new entrants to the market. So that means effectively not expecting an SME innovator, for example, to have the same level of insurance as one of your tier one suppliers who you would expect to be delivering, I don't know, a multi-billion-dollar bridge contract. So you've got to make sure that they are appropriate, that they cover your risk requirements, but are focused and driven by the need of the challenge rather than necessarily by a standard list of tick boxes. We also need to focus on making sure that the tender is drafted in an appropriate way, making it challenge-led as much as possible, using objective setting criteria and language. That effectively enables you to allow the market to tell you what the solution is, rather than you telling the market what you want and not being massively surprised by the result, both in terms of efficiency and the actual outcome. And then finally, I think there's an element of expectation and risk management, and I think that's already been touched on plenty today, but I think in that sense there are two parts to it. We have to accept, I think, that innovation procurement comes with an additional upfront cost, particularly if you take a process like innovation partnership, where you might have multiple parties involved and you're funding different stages of development. However, in the longer run, you must look at that against the whole life cost of the contract and the benefits that flow therefrom. And also, of course, you've got to manage your risk. So looking at the risk in terms of those innovative solutions and rolling them out, and being really careful about how you contractually set that out, so that you have the right milestones and the right aims to match your funding against, so you don't overspend before you know what you've got. And with that, I shall say obrigado and thank you very much. Nesse momento, daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Lembrando que vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo vão poder fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Para iniciar o nosso debate, convido a senhora Cristina Rory, gerente da Ciência e Inovação da Embaixada Britânica no Brasil, para fazer a moderação junto aos demais palestrantes. Bom dia a todos. Vocês conseguem me escutar? Sim. Bom dia a todos, gente. Muito obrigada pelas 4 brilhantes apresentações. Acho que a gente está chegando aqui ao final do 4º e último webinar do ciclo de diálogos em compras públicas de inovação. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a parceria do MCTI, da BDI, da Connected Places Catapult. Eu acredito para esse tema final, que é o tema, tem sido um tema tão polêmico e tão comentado durante todos esses 3 webinars, que é a questão comportamental, quais os desafios com relação à mudança de cultura junto à segurança jurídica e as necessidades do empoderamento do servidor público, o entender que pensar inovação é diferente de pensar em contratações tradicionais, então o que precisa ser feito, e eu acredito que com todas as apresentações de hoje, a gente teve um cenário completo, né, do lado britânico e do lado brasileiro,
mostrando o que já tem sido feito para a gente, como respostas a esses desafios. Então, eu gostaria de começar com a minha pergunta. Eu gostaria de perguntar aos nossos parceiros britânicos, ao John e ao Alex. Eu vejo que o lado britânico ele já tem iniciativas de programas de inovação em que o governo fornece, como vocês colocaram, criar um ambiente mais favorável à inovação, criar soluções junto com startups e junto com o governo para ter certeza de que as soluções estão em alinhamento com a necessidade. E eu gostaria de entender de vocês como que vocês fizeram para trazer esse servidor público para participar desse processo, se vocês acham que hoje o servidor público britânico ele tem uma confiança maior, um conforto maior, que foi através dessas iniciativas do Reino Unido. John, se você puder começar e falar um pouco da sua experiência. Yeah, sure. Thank you very much. Yeah, I mean, SBRI has been going on since 2009, and it's continually got bigger and bigger, and more people have adopted it. And you saw from the figures that it's currently sitting at £0.8 billion gone through SBRI. I think the main barrier initially is awareness. I think, as Victor said at the beginning, you know, we as a public sector organization tend to do the same thing over and over again, use the same things, think we know all the answers and buy from the same suppliers. And the awareness that you can do something different, you can do something innovative, I think is really what enables that change, because people aren't aware they can do it. Typically public sector is potentially risk averse and doesn't want to take risks. And that's why I alluded to the fact that SBRI is a safe environment, because it's just a process and the risk is managed by having a milestone driven contract, so that at any point during that contract where things aren't delivered, it can be terminated. So that helps manage the risk. But yeah, certainly awareness, getting people to understand within legal frameworks it can be done, and then supporting them. I think Carla mentioned about the support that she provides, you know, helping public sector innovators turn into this public sector entrepreneur by giving them the tools they need and the management support to get engaged. And then after then, I think it's a self-fulfilling prophecy, because innovation is fun. Most people, or at least 99.9% of the people I've been speaking to that have used SBRI have said it's the most exciting thing they've ever done. It's the most fulfilling part of their job, because they get to work in an environment where there's new things being developed. They're creating these, you know, life-changing products that could, you know, not only help costs and, you know, improve better services for the public sector, but also help people's lives. So we tend to find that most people that get engaged with SBRIs often get promoted into lots of other jobs, because they're seen as forward thinkers and visionaries and doing things different. So, and then once that starts to happen, as you saw from the examples, other people see it and other people want to get involved, and other people want to try this new thing called innovation and see if they can get involved in it. So yes, that's where I'll finish now and let maybe Alex add some further comments. Thank you, John. To be honest, I think you've done a pretty good job of covering the subject there. I'd probably just add to that I think when you look at things like innovation partnership process, there's an element of technical support and technical thinking that you need to put into the tender drafting, for example, where you're moving away from a specification-led tender, where you're asking your internal buyer to say, right, what are the things you want? And they list out all the things you want, and you put that out as a tender. If you're moving towards a challenge-led tender, you do have to do a bit of technical thinking. So that can be a little bit harder for people to get their heads around. But actually, to be honest, most organizations like Network Rail, for example, most government organizations will have technical people who are able to do that. But what needs to change is the interaction between those people who have the technical need and the innovation part of the organization to work more closely with the procurement part of the organization. So
making sure that you build a team working relationship between those two parts of the organization is I think, the key to making something a bit more complicated in sort of technical sense, like an IPP, you know, work as a process. But yeah, I think everything that John said was exactly spot on. Yeah, I think that's an important point, Alex, actually, about the change in mindset. So it's often that, you know, public sector policy workers will be responsible for trying to develop the solution themselves. And it's taking a step back to think differently and think, what do I actually want to achieve? You know, a solution for COVID, a solution to help people live longer, you know, better food, you know, that has, you know, reduced fat, and not even thinking what the solution might be. And that leaves it completely open to innovation. Like in the example that I showed for the National Oceanographic Centre, where they wanted a marine vehicle that could travel independently. I mean, the first one is what you would probably expect, you know, something that harvests energy from wind and solar power and a diesel generator and powers around. But the other vehicle that just used wave motion, I mean, the discussions at the beginning of that were, well, that's never going to work. I wouldn't do it that way. And that is some of the best discussions that you have, because it's, you know, what if it did work? What if something could work with just powered by the ocean? Isn't it worth the risk? Isn't it worth funding a bit of development to see if something truly unique could be created? So, yeah, good point, Alex. Obrigada os dois. Certamente, assim, é muito... Eu acho muito excitante, né, essa coisa da inovação, da gente trabalhar com coisas que a gente ainda não sabe se pode se tornar uma realidade, mas vale o risco. Muito obrigada. E eu tenho a pergunta aqui do João. Eu gostaria que o Vitor e a Carla puderem colocar aqui os seus pensamentos. Como o governo federal vê essa interação com estados e municípios para construir essas capacidades com relação ao uso das compras públicas como uma ferramenta, trazendo mais eficiência e inovação ao setor público? A gente viu aí, tanto do Vitor e da Carla, né, existem aí estruturas bastante robustas, e o que falta, então, nesse sentido, para a gente multiplicar? Carla, quer começar? Ladies first, ou posso falar? Bom, realmente, Cristina, a gente fica bastante motivado. Acho que essa fala também, agora a última do Alex e do John, foi muito interessante. O processo de inovação, ele é mais ou menos uma unanimidade, né? E esse é a grande vantagem do papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, porque a gente trabalha com algo que uma direção que todos estão seguindo para o mesmo lado, né? Então, muito, apesar da diversidade, né, e da capacidade criativa, ela há uma natural união de esforços, né, nesse caminhar. A nossa federação, como um todo, permite que cada estado tenha uma regulamentação da lei. Então, a lei de inovação, ela é de 2004, modificada em 2016, e os estados, então, no caso da encomenda tecnológica em particular, os estados têm a sua regulamentação, particularmente São Paulo e Pernambuco têm sido bastante atuantes, né, nesse aspecto. Mas, como eu falei na minha apresentação, um dos principais papéis do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é justamente fazer essa articulação da mudança, né, comportamental e da promoção da segurança jurídica dos instrumentos do marco de inovação. Então, na nossa secretaria, na Cefip, né, até se o secretário está aqui presente, secretário Marcelo, se quiser depois complementar a minha fala, mas a própria ideia da secretaria de estruturas financeiras e projetos é justamente permitir que o ecossistema de inovação como um todo passe a ter digamos assim, um escritório, né, como a gente chama lá, uma unidade de encomendas tecnológicas, onde possam buscar esse recurso do entendimento do processo e, a partir daí, então, desenvolver as suas soluções. Eu, particularmente, e, obviamente, o secretário, temos tido aí contato com diversos estados,
né, diversas esferas de poder, não só aqui a parceria com o TCU, mas com o Congresso Nacional, com iniciativas a nível estadual, um pouco menos o nível municipal, mas a gente recebe algumas demandas e aí reage. Obviamente, são 5.000 municípios, né? Assim, o nosso efetivo nem é tão grande assim, e para isso a gente está investindo agora na área de ciência de dados e inteligência artificial, para que a gente possa realmente aumentar a capacidade e alcance, né, dessa nossa política, né, de fomentar uma cultura de inovação e também a segurança jurídica do marco de inovação, que foi um trabalho fantástico no Decreto 9283. A gente tem realmente um marco de inovação excelente, com uma regulamentação muito bem feita e aprofundada. O que falta é essa transformação, né? Como falávamos um pouco, do servidor público, de uma forma geral, de todas as esferas, ele se empoderar desse arcabouço e realmente fazer a execução, para ter aquela jurisprudência, enfim. Né? Mas acho que talvez a Carla, não sei se o secretário Marcelo quer falar, mas a Carla certamente vai poder trazer uma complementação aí nessa visão do controle, né? Como o controle vê essa multiplicação, né, de conhecimento na área de inovação. Com certeza, nós também temos essa preocupação, né, de disseminar, né, o conhecimento que a gente vem aí já consolidando, né, especialmente aí em relação a esse instrumento de contratação pública, que é a ETEC. Então, por isso mesmo, a gente até já está trabalhando num curso online, porque a gente vê realmente aí a necessidade de levar, né, de ter isso aí espalhado, né, o máximo possível, para que as pessoas, então, possam compreender melhor as especificidades desse instrumento, mas também, então, trazendo instrumentos em geral que estão aí em vigor, né, na legislação aí vigente. Mas, então, também há um pensamento, um planejamento aí de uma plataforma, né, para justamente a gente poder trazer aí, fazer uma referência, né, trazer referências dessas possíveis contratações, né, da própria legislação, de cursos, onde a gente possa colocar realmente aí todo esse repertório que está sendo construído, né, em termos de compras públicas de inovação, para justamente ser possível que todos que se interessem pelo tema, né, tenham acesso a isso, né, muito até a exemplo também da própria plataforma da BDI, né, que é um grande repositório aí de conhecimento, né? Então, existe também aí essa ideia, né, da gente construir aí, com certeza aí, de uma forma colaborativa, com a participação aí de vários órgãos da administração, essa plataforma aí que também poderá ajudar pessoas que tenham interesse, então, em fazer contratações de inovação das 3 esferas, né, tanto federal quanto estadual e municipal. Então, também temos esses planos aí ainda a serem ainda implementados, tá? Mas justamente para que a gente tenha essa capilaridade também, porque na medida que fica difícil, né, realmente fazer uma disseminação mais de perto, né, especialmente nessas outras esferas, mas que a gente, pelo menos, então, possa promover essa disseminação através da plataforma e, especialmente agora, né, também que, né, a gente está vivendo esse momento, né, que realmente os deslocamentos têm sido também um pouco comprometidos, né, então, tendo essa plataforma, seria, então, mais efetiva, né, a disseminação desse conhecimento. Muito obrigada, Carla. Vitor. Eu gostaria também de convidar o secretário Marcelo Meirelles para fazer suas colocações. O seu microfone está fechado, Marcelo. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para alguns pontos que eu acho que são relevantes, né? Na fala do John e do Alex, nós ouvimos a ponto de nós termos servidores públicos que se convençam, né?
o Estado e o governo, como formulador de política pública, ele precisa dar um passo antes, que é nesse sentido que nós estamos trabalhando dentro do Ministério, de trazer a segurança de um marco jurídico que o servidor sinta que vale a pena correr o risco para ter a inovação. Porque muitas vezes nós temos uma estrutura legal que preconiza um sistema de contratação muito tradicional, e eu já vivi isso há algum tempo, até antes de estar no Ministério, em que o servidor pensa assim, ok, eu serei inovativo, mas eu serei tão inovativo que a minha conta pessoal, aqui no Brasil nós dizemos, colocamos a responsabilidade individual, eu estarei assumindo essa responsabilidade sem ter a segurança de que as outras pessoas nos outros órgãos, desculpe, Carla, mas nos órgãos de controle vão ter esse entendimento, né? Eu quero, mais uma vez, fazer referência a um tema que nos aproxima muito do Reino Unido, que é a parceria público-privada. Eu dou aula em universidades e, geralmente, os cursos de parceria público-privada que eu uso aqui no Brasil, o primeiro slide da minha apresentação é parceria público-privada does not mean public-private partnership. O conceito de parceria público-privada no Brasil é uma coisa pequena, é um subgrupo de uma concessão, enquanto que no Reino Unido a parceria público-privada é tudo que envolva o público e o privado. Por isso, eu acompanhei ao todo 37 projetos de parceria público-privada no âmbito do governo federal e nenhum foi à frente. Nós temos um único projeto que foi analisado pelo Tribunal de Contas. Todos os outros projetos ficaram pelo caminho por falta de aprovação, por falta de entendimento, e porque sempre que o gestor sai da sua zona de conforto, ele busca a segurança na contratação formal. Ele pensa, eu serei inovativo, eu trarei inovação, mas se der errado, a responsabilidade é minha. Então, ele prefere ficar na tranquilidade da outra contratação. Então, nós temos um grande desafio. Nós estamos integrando dentro do MCTI, junto com dentro do trabalho da nossa secretaria, o Vitor, os demais diretores estão trabalhando conosco, mas assim, buscando integrar todas as iniciativas, todos os agentes de inovação, todas as agências de fomento, instituições privadas, utilizando uma figura aqui, uma estrutura, um framework, em que nós tenhamos fontes de financiamento, fontes de recursos, que são coisas diferentes, e desenvolvimentos tecnológicos e inovação com base no TRL, lá da NASA, né? Então, quanto mais baixo o nível de conhecimento, mais dependente de recurso público, quanto mais avançado, mais nós caminhamos para o recurso privado. Nós precisamos também desenvolver o entendimento dessa parceria entre o público e o privado, para que também, observando o modelo inglês, a gente entenda que o privado também pode participar desses projetos. Então, é uma grande construção que nós estamos fazendo. Nesse ano e meses que estamos aqui, já tivemos a oportunidade de construir algumas estruturas, mas o desafio é muito grande. É muito grande. Assim, as possibilidades que nós temos aqui, e conhecendo o modelo inglês, eu gostaria de confessar, eu tenho um pouco de inveja da estrutura legal que nós podemos utilizar no modelo do Reino Unido, né? Que começa desde as companhias das Índias Orientais, né? Então, temos muito que construir na nossa realidade. Mas estamos motivados, como disse o Vitor, somos resilientes e insistentes. Muito obrigada, secretário. Realmente, essa questão da inovação é um trabalho coletivo mesmo, e a mudança do onde o servidor pode se sentir mais confortável, né? Como é que a gente pode criar
processos para que o servidor possa se sentir mais confortável fazendo inovação do que comprando tradicionalmente, né? Eu gostaria de colocar essa próxima pergunta do André primeiro. Basicamente, o que ele pergunta às vezes as startups, os empreendedores, eles têm soluções que gostariam de apresentar ao governo. Então, qual seria o melhor caminho para se fazer isso, considerando a solução dele? Vitor, será que você poderia responder? Sim, eu vi até a chamada, né, da questão. Eu só queria alertar, Cristina, que o Alex acho que levantou a mão para falar em cima do Marcelo, da questão anterior ainda. Mas essa pergunta ela é muito interessante. Eu vou talvez abrir um pouco mais, porque a gente recebe essas perguntas frequentemente, né? Como eu sou um inventor, o que eu posso fazer para, digamos assim, caminhar com o meu processo de inovação, né? E, em geral, né, a primeira pergunta, né, que se faz, e aí, com todo respeito aí à pessoa que está fazendo, bom, o que o Ministério de Ciência e Tecnologia pode fazer por mim, né? Então, acho que, em geral, essa é uma pergunta natural, né, de buscar, né? Quando a gente tem no marco de inovação uma quantidade imensa de possibilidades para que o inventor possa se financiar. Por exemplo, dentro da lei do bem, as empresas do lucro real, elas podem investir até o limite do seu lucro, né, do que elas contabilizam como lucro, em pesquisa e desenvolvimento, e uma parte desse recurso pode ir para inventores. Então, tem muitos inventores que se financiam a partir dessa necessidade, né, das empresas. Existe uma quantidade grande de chamadas. Recentemente, o Ministério fez do programa Centelha, que é justamente para, como o secretário Marcelo falou, dos TRL mais baixos, né, aquelas tecnologias que ainda estão pouco desenvolvidas, né? Então, esses editais, eles são muitas vezes publicados seja pela FINEP, pela Embrapi, enfim, pelos demais órgãos, né, como o CNPq em algumas chamadas. E o que a gente tem, de fato, hoje no país, e isso tradicionalmente tem sido até razoável, é uma oferta, né, para que inventores ou para que inovadores possam criar da maneira que acharem mais interessante. Nesse caso, até foi a pergunta, era uma ação relacionada ao Covid. Então, é uma necessidade, obviamente, da sociedade, né? Isso não precisaria nem explicar a necessidade, mas é uma iniciativa da pessoa que está inovando, né? Ou da empresa que está inovando. O que tem sido um pouco nosso papel também, do Ministério de Ciência e Tecnologia, é tentar buscar a inovação pela demanda, né? Quais são as necessidades e as prioridades, então, aquela mission-oriented, né? A inovação orientada à missão. O que eu estou precisando agora? O Covid é óbvio que é uma necessidade, mas que outras demandas, por exemplo, o que foi citado, a questão de financiamento, que a Carla citou, do financiamento da distribuição de água no Nordeste, né? Uma necessidade histórica do país, né? Então, que necessidades são prioritárias e que precisaríamos orientar a demanda? Então, esse framework de estruturas financeiras, né, que o secretário Marcelo colocou, naquilo que for identificado como prioridade ou uma necessidade, aí sim vai ser o recurso orçamentário, que a partir de agora é um pouco mais escasso, mas vai continuar tendo programa Centelha, programa Startups, tem uma série de iniciativas que a nossa Secretaria de Empreendedorismo e Inovação tem publicado recentemente, né, nesse sentido, que demanda um pouco do empreendedor esse conhecimento, a familiarização. E aí é o papel que justamente nós estamos colocando, que volta à pergunta anterior. Como fazer esses instrumentos mais conhecidos, né? E aí nós temos uma iniciativa na nossa secretaria, que é o portfólio de produtos financeiros, onde nós pretendemos tornar disponível para unidades de pesquisa e pesquisadores credenciados todas as oportunidades
não orçamentárias a priori. A nossa intenção é fomentar aquilo que complemente o orçamento. Mas, em paralelo a isso, a gente também está trabalhando internamente, tem várias iniciativas na CPF, na SEMP, né, nas outras secretarias, de tornar mais transparente quais são as oportunidades para o inventor independente. Então, o que eu acho é que está realmente necessário essa comunicação para a sociedade, que isso é uma coisa que nós estamos investindo bastante. Também estamos pretendendo fazer um curso agora, junto com a Advocacia Geral da União, para disseminar quais são as maneiras adequadas de usar o marco de inovação, porque é necessário que o servidor público conheça, mas é necessário que também o privado conheça, para que ele possa trabalhar de uma forma adequada. Então, o que eu diria, né, para quem faz essa pergunta, o que o Ministério de Ciência e Tecnologia pode fazer para financiar a minha pesquisa, eu acho que assim, se aproxime mais do conhecimento do marco de inovação. Existe bastante literatura sobre isso, existem livros especializados, nós estamos promovendo, né, uma série de atividades para divulgar, e busque não somente, né, o que o governo pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pelo governo e o que eu posso fazer pelo país, buscando alternativas de financiamento privadas, né? Existem essas alternativas. Então, assim, essa é a transformação cultural que nós precisamos. Ao invés de estar aguardando, né, tanto as prefeituras, quanto os governos do Estado, quanto os empresários e inventores, ao invés de estar aguardando, ter uma mobilização para a inovação. Essa é um pouco como eu penso. Muito obrigada, Vitor. André, você perguntou sobre o contato com a Carla e o Vitor. Os dois deixaram os contatos dentro da apresentação deles. Essa gravação do evento será disponibilizada. Então, eu peço para que você dê uma olhada lá. Nós já estamos chegando ao final da meia hora. Eu gostaria de concluir e dar a palavra a cada um de vocês, se vocês puderem falar um pouco, usar essa última pergunta da Thaisa, pensando no contexto atual da pandemia, se isso mudou e contribuiu para que na maneira como as contratações em inovação serão feitas daqui para frente. Eu vou pedir para cada um de vocês colocarem as suas considerações finais em torno desse tema. Gostaria de começar, por favor, Alex, se você gostaria de fazer algum comentário. Yeah, absolutely, no problem. Firstly, I just wanted to respond to something that Mr. Secretary said, and I think while it's, there are quite well-established mechanisms within the UK system to allow this. One thing that I think is really, really different about the way that you're trying to drive innovation through procurement is actually by treating procurement as an innovation funding vehicle, and that's something that we don't really do in the UK. And I think making that connection is really a powerful thing, rather than trying to do it the other way, take a procurement process and try and make it innovative. You're taking the approach that actually procurement of products and services should have an element of innovation. So I'm really, I think that's a really amazing, important step forward there. I think from my perspective, I've learned a lot myself today, and I'm going to be taking away some of these ideas and looking at how we implement them in our activities, where we're both educating buyers, but also educating our SME coordinates, so cohorts. So I'm feel really privileged to have been part of this conversation, and like I say, I'm hoping that I can use some of the things that I've learned today to improve the way that we work as well. Muito obrigada, Alex. Carla, por favor, suas considerações finais. Desculpa. Então, eu gostei, acho que realmente essa pergunta da Thaisa traz aí uma reflexão, né, profunda, porque eu acho que com todo esse cenário aí, daí do coronavírus, por exemplo, a gente vê
traz a conscientização, né, na complexidade e da imprevisibilidade, né, do mundo que a gente vive, né? Então, assim, que a cada momento vem um fato novo que a gente não sequer poderia imaginar, né, que a gente estaria nessa situação atualmente. Então, assim, eu vejo que nunca foi tão necessário a gente inovar, né? E a gente ter essa consciência de que a gente vai, sim, ter que responder a novos desafios, né? Que não vão estar nunca sob nosso controle. Então, por isso mesmo, eu vejo assim, essa necessidade, primeiro, da gente ter essa consciência, né? Parar de achar que as coisas são certas, né? Então, a gente, primeiro, abraçar o risco, né? A gente saber que o risco é inerente ao mundo que a gente vive, né? Também, e também as tentativas, a gente está tentando sempre aí acertar. Então, assim, e, acima de tudo, ter as ferramentas necessárias também para isso, né? E aí a gente traz aqui também, como também o John trouxe aí, o próprio Design Thinking, essa abordagem tão rica, né? Então, assim, eu acho que nunca foi tão necessário a gente saber contar, né? Poder contar com esse ferramental que realmente faz com que a gente tenha até mesmo assim uma certa tranquilidade, se é que é possível, né, para realmente enfrentar esses novos desafios que chegam a todo momento, né? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Carla. John, se você puder fazer as suas considerações finais, lições que a pandemia trouxe para o Reino Unido. Yeah, sure. Thanks very much. So as Alex said earlier, procurement innovation, and Marcella and Victor, we treat it as though it's something different, and we're a specialized group, and it's new and it's not used very much. I think, going forward, procurement of innovation, it should be business as usual. It should be baked in the DNA of everything the public sector stands for and does on a daily basis. And I think what the COVID pandemic has showed us, it's accelerated the urgency to do this. It's forced us to change. So many things in all the different countries. Public sector bodies have already started working differently because they've had to. And I think that's a good thing. Certainly public must work with private sector in order to save lives. I mean, that's obvious, but also help grow the economy and support it. It's become very evident that we can't do this on our own, and we shouldn't do it on our own. We all need to work together because we are all in it together. I think that the challenge for public sector leaders is to try and work out how, after this pandemic has gone, how we continue to support and reward our people to do this as business as usual and not fade back into the old ways of doing things. Great, thank you, John. Vitor, você gostaria de falar? Eu queria primeiro agradecer muito essa oportunidade, né, esse convite da Embaixada do Reino Unido para essa provocação. Eu, como sou professor universitário, eu vislumbro também uma grande transformação na sociedade jovem, né? Os jovens, de uma forma geral, eles tiveram um pouco a sua vida colocada em pausa, né? E os jovens são o futuro de todas as nações, né? E esse em pausa a gente observa nos jovens claramente o enclausuramento, né? E o enclausuramento de uma forma a buscar, digamos assim, o consolo daquela situação e esperar ela passar. Mas também tem muitos outros jovens que a gente vislumbra, então, essa força para o empreendedorismo, né? Ontem mesmo estava ouvindo, são 150 mil novas empresas de comércio eletrônico que surgiram aí no país esse ano. Então, essa força jovem que demanda essa mudança e que está sendo, digamos, desafiada como um movimento de vida mesmo, como sendo algo que precisamos continuar vivos para ter um futuro, né? Que o Covid movimenta
esses corações e mentes para a inovação. E o trabalho que a gente procura fazer, como o secretário Marcelo colocou, é justamente colocar o solo, né, que os pés possam pisar firme sobre o solo. Então, segurança jurídica, transparência nas informações, estruturação das fontes alternativas de financiamento. Vamos passar anos muito difíceis, com poucos recursos orçamentários, mas não significa que não vamos fazer nada, muito pelo contrário. Aí é sim que vamos ter que ser muito inovadores para fazer muito mais com menos. Então, eu queria deixar essa mensagem de otimismo. Eu acho que o vento pior já passou, ainda tem vários lugares do mundo enfrentando aí situações, mas essa força jovem da inovação, que eu identifico inovação com jovens por conta desse privilégio de ser professor e estar sempre com jovens, né? Que a gente não consegue envelhecer estando interagindo com eles bastante. Mas então essa força jovem de vida, que é um movimento de vida, que é a inovação, mais uma vez eu acho que aí não tem contradição, ela segue numa direção que é praticamente todo mundo acredita que precisamos continuar vivos, o país precisa sobreviver, o planeta precisa sobreviver, e que, nesse sentido, então, o nosso trabalho é ajudar aqueles que vão realmente arregaçar as mangas para trabalhar com mais inovação. Então, muito obrigado por essa oportunidade, continuamos disponíveis aí para outros eventos. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, agradeço a parceria aqui com o MCTI, o pessoal da BDI, Alex, da Connected Places Catapult, a equipe da Connected Places Catapult, por toda essa parceria, o John trazendo o SBRI, que foi uma das instituições mais comentadas durante o período desse nosso ciclo. Carla, muito obrigada mais uma vez em trazer a visão do TCU, Vitor, o secretário Marcelo. Eu também concordo com vocês, assim, a inovação e esse processo de transformação digital é uma coisa inevitável, vai acontecer, e para mim fica a reflexão de qual é o papel do governo, né? De fazer esse processo, um processo mais natural, melhor possível, dentro de todos os desafios que tanto a sociedade, não só o servidor público, né, é a sociedade e os seus cidadãos. Como é que a gente pode trabalhar para que esse processo seja o melhor possível? Como é que a gente pode olhar para o futuro que a gente quer e o que é que a gente pode fazer hoje? Porque desafios sempre serão, seja uma pandemia que ninguém nunca imaginou, ou os orçamentos que vão ser sempre cortados, e governo, para quem trabalha em governo, a gente nunca espera um aumento de orçamento, é sempre corte de orçamento. Então, nesse sentido, nós somos bastante inovadores já por natureza. E eu gostaria de agradecer a todos os participantes, tivemos aí um bom número de participantes e de engajamento, continuamos abertos a novos projetos, vamos levar essa pauta à frente. O principal objetivo da Embaixada do Reino Unido é de aproximar os dois países, e o nosso papel é aproximar a agenda do Reino Unido com o Brasil em compras públicas de inovação. Então, muito obrigada a todos por hoje. Eu volto aqui a palavra à Beatriz. Senhoras e senhores, encerramos nesse momento o webinar sobre compras públicas para inovação, desafios e oportunidades para as questões legais e comportamentais. Encerramos também o nosso ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação. Através dessa série de webinars, conseguimos explorar o potencial que as compras públicas de inovação têm para transformar a prestação de serviços públicos e apoiar as economias produtivas, compartilhando experiências e práticas que beneficiarão o Reino Unido e o Brasil. Agradecemos a participação de todos os palestrantes e de vocês que nos acompanham neste palco virtual. Convido vocês a continuarem acompanhando as iniciativas desse ciclo através do nosso site www.events.great.gov.uk, onde estarão as gravações de todos os webinars do ciclo e o relatório Compras Públicas para Inovação, a experiência do Reino Unido, para download, disponível tanto em inglês como em português. Muito obrigada a todos pela participação e uma boa tarde.